O TV Elas por Elas é um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. E nesta semana, vamos recordar a participação de ex-ministras dos governos petistas que nos ajudam a entender como o país saiu do mapa da fome e a pensar políticas públicas de igualdade racial e de gênero. E ainda, elas irão nos ajudar a recordar as conquistas com a implementação do Sistema Único de Assistência Social e discutir políticas públicas para mulheres e violência de gênero. E para começar, vamos rever a história das políticas públicas no Brasil com Idely Salvati, ex-ministra dos Direitos Humanos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui no projeto, no importantíssimo projeto Elas por Elas, contribuindo com a reflexão, aprofundamento e um conhecimento para guiar a nossa ação na questão de direitos humanos. Para nós mulheres, este é um tema precioso. E eu dividi a minha explanação em 4 blocos, tá? O primeiro é um pouco histórico, como é que vem sendo a construção das políticas de Estado em direitos humanos no Brasil, a participação do Brasil. Em segundo lugar, nós vamos tratar de como se implementam as políticas públicas de direitos humanos. Os 2 últimos blocos aí é a questão do virtual, porque cada vez mais nós estamos sob a égide da internet, e aí vai desde os direitos à internet, o poder da internet, e como que você, nesta realidade, você implementa políticas públicas de direitos humanos e legislação para direitos humanos na internet. Então, estes são os 4 blocos, espero que aproveitem. Bom, iniciando então, o primeiro bloco é um bloco histórico, e eu vou me permitir, vocês vão me desculpar, mas é porque o trabalho, ele está profundamente bem feito a partir de um movimento que envolveu 11 ex-secretários, ministros e ministras de direitos humanos do Brasil, que pegam desde a época do Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E este documento, este manifesto que foi assinado pelos 11 ministros, eu acho até importante aqui a gente registrar, foi o José Gregório, o Gilberto Saboia, o Paulo Sérgio Pinheiro, Neumário Miranda, Mário Mamed, Paulo de Tarso Vanucci, Maria do Rosário, Idely Salvati, Pepe Vargas, Nilma Lino Gomes e Rogério Sotile. Nós fizemos este manifesto face ao desmonte total das políticas de Estado de direitos humanos no Brasil. Então, vocês vão me perdoar, mas eu vou, até para não fugir do histórico, que é muito rico, eu vou fazer uma boa leitura de partes deste manifesto. E eu começo exatamente com a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que foi criada inicialmente em 97, época do Fernando Henrique, e inicialmente ela estava vinculada ao Ministério da Justiça. Posteriormente, em 99, ela foi transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, aí vinculada à Presidência da República, e os titulares passaram a ter o status de ministros. E nós tivemos, entre 1995 até 2002, durante o período do Fernando Henrique, profundas transformações já na agenda dos direitos humanos. Nós tivemos houve uma alteração no Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Humana, foi criada a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, e também em 1995 foi instalado o primeiro grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Então foi a primeira iniciativa de voltar os olhos em termos de políticas públicas para a questão absurda da desigualdade e dos resultados de mais de 3 séculos de escravidão. Em 96
conforme recomendação, né, da Conferência de Viena, foi lançada o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-1, né, que depois, em 2002, ainda antes, né, do término do governo Fernando Henrique, foi atualizado, né, com o PNDH2, né, que incorporou ações específicas para os direitos econômicos, sociais e culturais. Foi promulgada a Lei da Tortura, em 97, o reconhecimento das mortes, né, e das pessoas desaparecidas durante o período da ditadura, né, e também foi estabelecido o Estatuto dos Refugiados, em 97, em 96, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, o PET, que posteriormente, né, nos governos, em 2005, né, no governo do Lula, foi integrado ao Bolsa Família. Nós tivemos, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo e outras formas de discriminação da ONU, né, em Durban, em 2001, nós tivemos uma grande participação, inclusive a relatora foi brasileira. Na sequência, e já com o governo do presidente Lula, em 2003, foram criadas as secretarias especiais, né, de direitos humanos, a especial de políticas para as mulheres e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Todas as três secretarias, né, com seus titulares na condição de ministro de Estado, né. Então, isso já foi assim um aprofundamento, né, de algo que vinha da importância de dar visibilidade e instrumentalizar as políticas públicas, né, tanto para mulheres, quanto na igualdade racial, quanto na questão dos direitos humanos, né? E tivemos também já a alteração, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos, a versão 3, né, que a novidade foi a construção com ampla participação popular, né? Então foram iniciadas já as conferências, já os trabalhos, né, para poder implementar um programa com vínculo, né, a partir das comunidades, da reivindicação e da vivência, né, de cada um dos segmentos. Foi também já iniciadas as articulações para a futura, né, Comissão Nacional da Verdade, e foram promulgadas importantes emendas constitucionais, né, a emenda constitucional contra o trabalho escravo, da reforma do Poder Judiciário, a Lei Maria da Penha, que é um marco histórico, né, na luta das mulheres contra a violência doméstica, o Estatuto do Idoso, foi instalado ainda o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? Antes não tinha nenhum conselho, nenhuma política voltada para esse segmento. Foi criado o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vinculado ao CONANDA, né, que era o Conselho da Criança e do Adolescente, e foram adotadas políticas de reserva de vagas para afrodescendentes em concursos públicos, federais e no ingresso em universidades e institutos federais. Foram garantidos também direitos dos remanescentes dos quilombos, a posse de terras, né, que foi o decreto 4.887 de 2003, e foi lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, importante, o Viver Sem Limites, né, e sancionado a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Destacamos, por fim, né, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e a criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Então, foram, assim, profundas alterações nas políticas públicas, na relação com a sociedade e também em termos legais, né? Alterações profundas na Constituição e na legislação brasileira. No governo da presidenta Dilma, né, ela cuidou para dar uma visibilidade institucional, né? Acho que foi isso que foi também muito importante, porque não teve nenhum outro governo, né, no Brasil que tivesse dado maior visibilidade a mulheres, a negros, LGBTs, ou seja, as pessoas nomeadas para, né, os cargos de primeiro e segundo escalão, a presidenta Dilma teve muita preocupação de dar visibilidade, né? Então, isto também é algo que tem que ser relevado. Olá a todas, uma alegria estar aqui para essa nossa aula.
agradecer o convite, né, e essa possibilidade de estar aqui no TV Elas por Elas, formação. Nós vamos fazer 4 aulas falando sobre pobreza, fome, combate à pobreza e à fome, falar um pouco sobre o Bolsa Família, sobre o Auxílio Brasil, que é esse programa que o governo Bolsonaro está propondo que acaba com o Bolsa Família, e falar um pouco também sobre o futuro, né, abordando principalmente essas questões envolvendo pobreza, fome e políticas de combate à pobreza. Vocês sabem que a fome, ela é, na verdade, uma manifestação complexa, né, da própria pobreza, né? Quando a gente fala de fome, fala de pobreza, não são eventos simples, e não são causados por uma única coisa. São um conjunto complexo de problemas que leva a população a uma situação de fome. E, atualmente, o debate da fome, ele não só está presente, a gente sai na rua, vê a população em situação de fome, cada um de nós convive com essa situação no dia a dia, mas a imprensa também, a grande imprensa, começou a falar muito sobre a fome, né? Então, essas várias programas mostrando a população em situação de fome, hoje está dominando o noticiário. O que eu acho que seria importante para a gente começar a falar sobre pobreza e fome é tentar entender por que esse assunto e a forma como esse assunto vem sendo tratado pela grande imprensa nesse momento da história do Brasil, né? Aqui 2021, final de 2021. E eu acho que tem um erro muito importante na abordagem que eles fazem, que é dar a entender que a fome, a situação de fome que o Brasil está passando hoje, tem relação com a pandemia, ou é consequência da pandemia, e não é. A fome já tinha voltado ao Brasil. Em 2017, quando o IBGE fez uma pesquisa, que chama Pesquisa de Orçamento Familiar, né? Então, o Brasil saiu do mapa da fome nos governos Lula e Dilma, com um conjunto de políticas, né? Não só políticas de transferência de renda, muita gente acha que foi o Bolsa Família, não foi o Bolsa Família, um conjunto de políticas, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, mas saiu em 2014, em 2015 continuava fora do mapa da fome, logo depois do golpe, rapidamente o Brasil volta ao mapa da fome. Então, não foi a pandemia. 2 anos antes da pandemia chegar ao Brasil, a população, a maioria da população já se encontrava numa situação de insegurança alimentar e nós já tínhamos voltado para o mapa da fome. Então, eu vou apresentar alguns dados para vocês que eu acho que são muito importantes para que a gente consiga enxergar na história o que aconteceu. O Brasil reduzindo a população em situação de insegurança alimentar ao longo dos nossos governos e depois, muito rapidamente, o Brasil voltando ao mapa da fome. Então, vamos começar lá em 2004. Em 2004, né, só lembrando que o presidente Lula assume em 2003 com um conjunto de políticas, o Fome Zero, o próprio Bolsa Família em 2003, um conjunto de medidas para gerar emprego. E em 2004, pela primeira vez, o Brasil faz um estudo pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente chama de Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, para tentar saber qual é a situação de insegurança alimentar da população brasileira. Essa escala, inclusive, ela passou a ser usada pelas Nações Unidas, depois que o Brasil implementou, ela foi tão bem sucedida, ela foi um mecanismo tão eficiente que a FAO, né, que é a Agência das Nações Unidas para cuidar de agricultura e de alimentação, passou a usar também. Então, em 2004, pela primeira vez, o Brasil fez um estudo, né, através do IBGE, para saber qual era a situação de insegurança alimentar. Por que eu fico falando de insegurança alimentar e não de fome? Porque não é só quem está passando fome, quem não está comendo nada, que está numa situação de ameaça da sua segurança alimentar e, portanto, ameaça em ficar mal nutrido, né? Tem gente que a gente chama de insegurança alimentar grave, né, que é quando
Não só a população não come todas as refeições, como mesmo as crianças não estão comendo, o que a gente chama de insegurança alimentar moderada, que é quando os adultos começam a pular refeições, então as pessoas não fazem todas as refeições que deveriam fazer ao longo do dia, né? Como o presidente Lula diz, tem que no mínimo fazer 3 refeições, então já tem gente na família que não está fazendo todas as refeições, mas mesmo quando as pessoas estão comendo 3 vezes ao dia, e estão comendo mal, muito mal, comendo macarrão instantâneo, né, não estão comendo verdura, fruta, ou não estão comendo uma proteína, não estão comendo carne, isso já caracteriza uma situação de insegurança alimentar. E tem gente que não sabe se vai comer o mês que vem. Que, aliás, diga-se de passagem, a gente está vivendo isso hoje no Brasil, né? Tem gente que recebeu o auxílio emergencial em outubro e não sabe se vai receber em novembro. Aliás, como nós vamos ver nas próximas aulas, tem muita gente que não vai mesmo continuar recebendo e, portanto, é provável que a fome vá aumentar ainda mais no Brasil. Mas aqui, voltando, em 2004, quando a gente aplicou pela primeira vez a escala brasileira de insegurança alimentar, a gente viu que 35% dos brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, ou seja, não tinham segurança se iam comer no mês que vem, não sabiam se ia ter recurso para comprar comida, não sabia se ia ter dinheiro na família para as crianças se alimentarem. Muitos já passavam fome, quase 10% dos brasileiros passavam fome quando o presidente Lula assumiu, né? Em menos de 5 anos, esse índice já caiu para 30%. E depois caiu de novo para perto de 22%. Né? Nossa, mas 22% de população em insegurança alimentar continua sendo muito alto, é verdade. Mas muito rapidamente a gente conseguiu mudar essa situação. Né? Você não consegue mudar 500 anos de história de opressão, de exclusão, né, e de fome em 10 anos. Mas a gente conseguiu alterar muito essa situação e reduzir a população em situação de fome, tanto que o Brasil foi premiado nas Nações Unidas, né, recebendo um prêmio, né, dizendo que a gente tinha saído do mapa da fome. Então o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, graças a todo esse processo que foi construído através de políticas públicas. Em 2017, logo depois do golpe, quando, de novo, essa escala brasileira de insegurança alimentar é aplicada, o Brasil volta para o mapa da fome e nós passamos a ter, em 2017, como eu disse, 2 anos antes da pandemia, 36,7% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar. Ou seja, em 2017, com o governo Temer, a gente ficou pior do que a gente estava no começo do governo Lula. Veja como é rápido. Por quê? Porque a desnutrição ela é muito acelerada. A população para de comer, para de ter acesso à renda, passa a ficar com índices altos de desemprego, muito rapidamente volta ao mapa da fome. Né? Então, todo o esforço de reverter essa situação, de tirar o Brasil do mapa da fome, praticamente foi anulado já no governo Temer. Olá! É uma grande alegria poder me dirigir mais uma vez a todas as mulheres e quem assiste, não é, a TV Elas por Elas. Hoje o nosso tema é Conquistas com a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Nós falamos, e eu mostrei, né, a Constituição de 88, mostrei a Lei Orgânica da Assistência Social, que a minha está bem velhinha, inclusive, porque eu uso muito, e esta lei, quando ela foi aprovada, em 93, ela diz o seguinte, que o Brasil deveria criar um sistema descentralizado e participativo da assistência social no Brasil. O nosso maior exemplo foi o SUS, né, a saúde, Sistema Único de Saúde. Então, o que a saúde fez? A saúde organizou os seus serviços em todo o Brasil. Nos municípios pequenos, nos municípios, nas grandes metrópoles, nas capitais. O SUS foi chegando em cada lugar próximo das comunidades. E a Lei Orgânica da Assistência Social, ela estabelece, né, o mesmo sentido. Era preciso organizar
um sistema descentralizado e participativo, ou seja, porque antes, não é, muita coisa ficava centralizada em Brasília, na capital do Brasil, seja a forma de usar os recursos, a forma como ia se organizar o atendimento à população, não é? Tudo, a própria participação era centralizada, não é? E muitas vezes os governantes não tinham ideia de como a população vivia em cada lugar desse país, não é? E vocês que nos assistem, não é, quem mora lá em Quixadá, ou quem mora lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ou quem mora aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, não é, em Minas Gerais, em municípios tão distantes, sabem que as realidades são muito diferentes. Então, era preciso organizar, estruturar um sistema permanente, não é, que chegasse em todos os lugares para atender a população na forma como as pessoas, as famílias, e aí as mulheres sempre tendo um protagonismo muito grande. E foi assim que esse processo foi sendo organizado, mas ele demorou muito, porque a lei foi aprovada em 93 e só em 2003, que foi o ano que o presidente Lula assume a presidência do Brasil, ele chama, não é, a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, porque já se tinha passado 10 anos e os governos anteriores ainda não tinham organizado a assistência social de fato como uma política pública, com serviços permanentes, contínuos. O que acontecia antes? Os municípios recebiam recursos do governo federal e o que eles não gastavam com as famílias, com as pessoas, às vezes até por não saber como fazer, eles devolviam para Brasília os recursos. Imagina. E nós já tínhamos, o IBGE já dizia que o Brasil tinha mais de 11 milhões de famílias em situação de pobreza. Então, é claro que o presidente Lula, que havia feito as caravanas da cidadania, andado esse país, por isso ele falava, não é, que ele ia assegurar alimentação para o povo brasileiro, que ninguém, né, com fome consegue viver bem, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue viver na sua comunidade. Então, ele não teve dúvida. Assim que ele assumiu o governo em 2003, quando ele cria o Fome Zero, quando ele cria, não é, planeja a unificação dos programas de transferência de renda no Bolsa Família, ele chama a Conferência Nacional, a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, e naquele momento, à época, não é, a ministra Benedita da Silva, ela declara a criação, a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, que seria esse sistema descentralizado e participativo. E como naquela conferência nós tínhamos pelo menos 3 mil pessoas vindo de todo o Brasil, usuários, usuárias, né, beneficiários do Bolsa Família já, nós tínhamos mulheres, muitas mulheres dos movimentos sociais, nós tínhamos juventude vindo de todos os lugares do Brasil, né? Nós, então, começamos a discutir como é que esse sistema funcionaria, o que é que a gente tinha que fazer, né, para, de fato, organizar a assistência social como política pública. E aí, né, nós, a partir de 2004, quando o presidente Lula cria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, ele cria uma Secretaria Nacional de Assistência Social para organizar a política de assistência social, cria uma Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma secretaria específica para cuidar do cadastro único, que foi uma outra coisa muito importante que o presidente Lula fez, né? Porque havia um cadastro desde 2001, mas esse cadastro não era unificado. Cada programa de transferência de renda que havia, o auxílio gás, o Bolsa Escola, o auxílio alimentação, cartão alimentação, ele tinha uma base de informações. Então, no nível federal, nós não conseguíamos saber quais eram as famílias que estavam em cada programa, né, porque havia mesmo duplicidade. Então, se cria, né, se melhora a tecnologia e todo o sistema de organização dessa base de dados para que, de fato, tivesse um cadastro único de todas as famílias brasileiras. Tanto é
que desde 2003, 2004, não é? Quando se cria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, final de janeiro de 2004, o ministro Patrus Ananias assume o ministério, não é? Com essas áreas da assistência social, da segurança alimentar e nutricional, uma secretaria de avaliação e gestão da informação, e também, né, uma secretaria que coordenava o cadastro único e o Bolsa Família. E a partir daí, né, nós tivemos a possibilidade de acompanhar, né, o conjunto das famílias brasileiras em todo esse processo de atenção, não só a transferência de renda, como a Tereza falou na sua aula, né, não era um cartão plástico, era muito mais que isso, né, era assegurar renda para as famílias, e aí priorizando as mulheres, 95% das beneficiárias do Bolsa Família que tinham a titularidade do cartão em seu nome eram mulheres, né? E que esse programa sempre foi articulado à educação, à saúde, como um benefício da rede socioassistencial, né? Da política de transferência de renda, daquilo que nós depois, né, organizando a assistência social como uma política nacional, colocamos como um benefício socioassistencial. Então, a partir daí, ainda em 2004, nós escrevemos uma política nacional de assistência social. E aqui nessa política está escrito, né, como é que a gente chegaria em todos os territórios brasileiros, como nós trabalharíamos o campo da proteção básica, da proteção especial. O que é que a gente chamou de proteção básica? Tudo aquilo que era prevenção, orientação, acolhimento, mobilização das famílias brasileiras. E, para isso, a gente criou uma rede de serviços de proteção básica. Muitos de vocês devem conhecer os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, que não tinha nenhum, né? Nas administrações democráticas e populares, como teve aqui em Londrina, em Belo Horizonte, em Santos, em vários lugares do Brasil, tinham experiências de atendimento às famílias. E nós aproveitamos essas experiências criando, né, criando os Centros de Referência da Assistência Social. E nós passamos a exigir que esses centros tivessem um espaço físico adequado a receber as mulheres, principalmente, mas as famílias, muitas vezes com as suas crianças, que essas crianças pudessem ter um espaço também de atenção, de acolhimento, e que no CRAS, né, teria que ter assistente social, psicólogo, pedagogo, uma coordenação, os educadores, oficineiros. E assim nós fomos, né, criando essa rede de proteção. Nós trataremos da violência de gênero a partir da insígnia o silêncio é cúmplice da violência. O que é a violência de gênero? Violência de gênero é a violência dos homens contra as mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. O que constrói, o que dá substrato a essa violência? É o sistema patriarcal, que é estruturante ao longo dos séculos, dos sistemas, até na monarquia, dos sistemas capitalistas, escravocratas, patriarcais, que sustenta a questão dessa relação de poder, porque é a violência do homem contra a mulher, mas, ao incluirmos o conceito de gênero, que é a relação de poder entre os sexos, nós estamos falando em poder. E quem cala diante das violências
de gênero consente e é cúmplice dessa violência. Então, nós temos várias faces, infelizmente, dessa violência. Temos a violência doméstica. A violência doméstica é aquela que acontece no âmbito familiar, no âmbito da casa ou fora da casa, mas no âmbito familiar. Mesmo que as mulheres e homens já tenham se separado, entre namorados, entre companheiros, entre casal. Ela é física. A física deixa marca. Quebra o braço, machuca, arrebenta a perna, roxos. Ela é visível. Ela não pode ser negada. Temos a violência sexual, que são os estupros, que é diferente do assédio sexual. Por exemplo, nos ônibus, nos transportes coletivos, quando homens encostam no corpo da mulher sem autorização dela, é assédio sexual. A violência sexual é quando existe penetração carnal. Estupro já é um crime no Brasil hediondo. E a pena vai de 3 anos a 12. E se for em menores de 14 anos ou mulheres incapazes, ela aumenta de 32% a pena. Temos a violência psicológica, aquela que você é horrorosa, se você não fizer isso, eu te bato, eu te violento. A violência emocional, aquela que fica o dia inteiro desqualificando a mulher. A violência institucional é aquela que dá nos ambientes externos, no local político, nos partidos, no local de trabalho. E a patrimonial é quando toma da mulher os bens. E estes bens incluem cartão de crédito. E inclui também não permitir que a mulher trabalhe. E agora nós temos a violência política, aquela que acontece nos parlamentos, sejam eles federal, municipal, estadual ou municipal, ou aquelas que acontecem no âmbito de partidos, com ameaças. E vejam bem, nós temos leis já. Antes de falar das leis, eu quero falar a violência sexual, o estupro, que eu já disse, é hediondo, mas nós temos vários serviços, que eu vou enumerá-los depois. Agora, o fundamental é que as mulheres passaram a perder o medo de denúncia. De denunciar o agressor. E tem o assédio moral, é o que se dá no mundo do trabalho. Isso cabe denúncia também, e cabe punição.
E temos aquela velha violência secular que diz que se você não transar com o patrão, você será demitido. Veja, nós, nos nossos governos, desde o governo Lula e aqui da saudosa ministra Nilceia Freire, e no governo da presidenta Dilma, na minha titularidade, nós criamos, em 2006, junto com o movimento de mulheres, a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha foi criada... Qual é rapidamente a história da Lei Maria da Penha? A própria Maria da Penha se aliou a grupos feministas e fizeram uma denúncia na corte latino-americana. E a corte exigiu que o Brasil tivesse uma lei mais rigorosa contra a violência às mulheres. Porque a Lei 9.099, anterior à Lei Maria da Penha, era só distribuição de cesta básica. E agora não. A Lei Maria da Penha é uma lei que pune, que tem as medidas protetivas, que determina que o agressor se afaste das mulheres e que fique com o botão do pânico as mulheres, porque se ele se aproximar, ela aciona o botão do pânico e tudo mais. E aí ela está pedindo ajuda. Agora, nós temos a lei do feminicídio. O Brasil é o 16º país, sancionada, nesse caso, pela presidenta Dilma, em 2015, a sancionar a lei do feminicídio, que é a morte, o assassinato das mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. As ações afirmativas, elas são políticas intencionais realizadas por governos que atendam a população que vive situação de discriminações, é o correto, né? Discriminações históricas que levam a não acesso às políticas públicas sociais pela exclusão racial e étnica, uma vez que estamos falando da população negra. Mas cabe falar de ações afirmativas também para mulheres, para o público LGBT, para idosos, né? Para crianças, enfim. Falando da população negra, é importante frisar que as ações afirmativas não excluem o acesso universal às políticas. Vou exemplificar. A luta contínua no campo da educação é para a garantia do desenvolvimento da educação de qualidade gratuita para toda a população nos vários níveis, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, assim que está na Constituição. Mas, depois da Constituição, muitas décadas depois, este direito ainda está por vir em sua plenitude. Muitas coisas foram conquistadas, mas a sociedade brasileira precisa de mais e mais. Justamente por isso que a luta pela educação continua ativa nesse país, de maneira universal, para todos. Então, as ações afirmativas, elas se somam a esta luta. As cotas, como eu exemplifiquei anteriormente, elas se somam a essa luta pela garantia do acesso de qualidade
gratuito e para todos. Mas enquanto nós esperamos esse advento como parte dos direitos conquistados na Constituição, nós queremos mudança aqui e agora. Justamente por isso, a Lei 12.711, lei federal, que é a que prima pela reserva de vagas nas universidades para pobres, para negros e para indígenas, tem que ser praticada hoje. As ações afirmativas são urgentes, junto com a luta pela universalização do ensino. Então, não é contraditório nós lutarmos pela ação afirmativa e pelo direito universal à educação. É uma soma, não tem nada de divisão, porque as pessoas que são contra as ações afirmativas costumam caracterizá-la como o perigo da divisão, vai aumentar o racismo no Brasil, vai criar o racismo no Brasil. Ora, quem criou o racismo não foi a população negra. Quem criou o racismo foi o sistema de opressão, de exploração que vem desde a descoberta do Brasil. E os governos têm obrigação de atender mais diretamente os grupos que vivem discriminações históricas. Nós não estamos demandando o movimento negro, ou como parte do movimento negro, nós não demandamos nada que não seja o nosso direito. Então, ações afirmativas já, em curso. Como está, todas as universidades públicas do Brasil hoje desenvolvem algum programa de ação afirmativa. E a demanda, a construção de políticas públicas não fica por aí. Se lá nos idos 2000 houve a construção da CEPIR, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e o racismo ainda está muito presente na nossa sociedade, mesmo com a existência e a atuação dessa secretaria, nós temos mais é que lutar para que essa secretaria seja plena, seja forte, seja ampla, seja potente do ponto de vista orçamentário, para contribuir com a superação do racismo. Toda pessoa que quer pôr a cabeça no travesseiro e ter a sua paz de espírito, que a sua intervenção na ordem social, no todo da sociedade, é para garantia de direitos, seja lá como for, como escritor, escritora, como professor, professora, como musicista, como pedreiro, pedreira, né? Porque as mulheres negras também, as mulheres negras também estão na construção civil, todo e toda cientista, enfim, não importa o que você faz, o que importa é que onde você atua, você seja um elemento, um homem ou uma mulher que faça a diferença quando falamos de direitos, como quando falamos de conquista social, política e democrática. Então, vamos pôr a cabeça no travesseiro com a certeza que nós estamos fazendo a diferença. Sabe por que eu estou falando isso? Porque anteriormente eu falei assertivamente que nós estamos vivendo um período de retrocesso na vida política desse país, no campo das políticas públicas. Não só porque estamos vivendo um momento pandêmico que alheio à nossa vontade, a vontade dos cidadãos, das cidadãs de bem, alheio à nossa vontade, e esta condição agravou a vulnerabilidade dos pobres, dos negros, dos indígenas,
dos idosos, dos moradores de rua, das crianças, o isolamento social tem trazido muitos prejuízos e perigos para as nossas vidas. Mas não foi aí que a pobreza iniciou. Não, gente, muito pelo contrário. A construção da pobreza leva a poucos serem ricos e muitos terem péssimas condições de vida. Desde, como eu disse, não foi descobrimento. Olha o ato falho, não foi. Foi invasão. Então, a fome está muito maior do que antes. As pessoas estão batendo nas nossas portas, pedindo um prato de comida. E não é por sacanagem, é por fome. O número de pessoas morando nas ruas aumentou drasticamente. Pelo desemprego. O índice de desemprego, nos anos 2018 para cá, estão muito mais altos do que anteriormente. Essa foi a última aula com ex-ministras dos governos petistas. Até a próxima semana. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.